vocês. Olá, bom estar aqui com vocês. Gostoso, César. É uma experiência tanto. O convívio comunitário, a experiência de interagir, de se sentir parte de um corpo, é fenomenal. Quero convidá-los à palavra Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo para tudo. Tempo, tempo, tempo. Quanto tempo o tempo tem? Há tempo para tudo. Eclesiastes, capítulo 3. Vamos juntos? Há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Somente até aí, e que o Senhor nos conduza, esteja com a gente aqui, iluminando o nosso pensamento, nosso coração, que a palavra dele nos alcance de fato, de verdade. Eu fico imaginando que o que nos motiva a estar juntos num encontro de fé como esse e se expor de alguma forma à objetividade da palavra é se deixar por ela ser tocado, alcançado. E aquilo que lhe é próprio é causar em nós espaço para coerência, para maturidade. Espaço para se olhar a vida com discernimento, com atitude sincera, com desprendimento. Se livrar do auto-engano, se livrar dos enganos. Se livrar de tudo aquilo que transforma a realidade num jogo embaraçado, nublado, e de alguma forma fazer com que o dia a dia se torne mais claro e atraente para a gente, de maneira que a gente possa assumir controle da nossa existência no dia a dia, de maneira madura, de maneira coerente, equilibrada. E a palavra nos dá essa condição. Nos dá essa capacidade. A palavra de Deus cria um ambiente iluminado de coerência para que a gente possa contrastar o nosso dia a dia, a nossa realidade, a nossa existência e nos propor novos caminhos, nos propor novas direções, de nos fazer alcançar novas interpretações acerca das nossas próprias experiências. E diante disso a gente tem duas opções: ficar ameninado no processo,
ficar infantilizado diante da vida, diante da realidade, diante de como as coisas de fato acontecem, ou ganhar consciência na trajetória, ganhar maturidade de percepção, se apropriar da atitude correta, do pensamento correto, do discernimento correto, para que a vida seja a vida de fato, e não seja só um passar de tempo na existência. E a palavra de Deus nos dá essa oportunidade. Ela nos possibilita criar uma imagem mais nítida da nossa realidade. Ela derrama luz no nosso interior para que a gente possa, de fato, ver as coisas como elas são. E esse capítulo aqui de Eclesiastes, ele é muito duro, muito objetivo. Eclesiastes quase nunca fala de Deus. Ele deixa isso para o resto da Bíblia. Ele fala da vida como ela é, da realidade como ela é. Ela não é, Eclesiastes não é um convite à fantasia, à ilusão e ao engano, mas é um convite à vida como ela é, a realidade como ela se apresenta. Então, o que a gente leu aqui não é uma questão se as coisas vão mudar ou não vão mudar. É quando elas vão mudar, porque de fato elas vão mudar. Elas vão ser transformadas. A gente viu que há tempo para tudo. E é isso que ele apresenta logo de cara. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, dando-nos a ideia que a vida acontece num estado sucessivo de ciclos e de alguma espécie de repetição circular, da qual a gente vai se aproximando pouco a pouco daquilo que faz sentido, daquilo que produz significado para a gente. E requer que a gente, nesse ciclo e nesse estado circular das experiências que a gente vai experimentando ao longo da existência, a gente tenha a melhor mente a fim de alcançar o que seja vida de fato. Então ele não engana, ele fala, olha, as coisas vão mudar. Há tempo para tudo de fato. Tempo para se alegrar, tempo para se entristecer. De maneira que a condição existencial que você experimenta hoje, ela vai passar. Seja ela da alegria ou seja ela da tristeza. Seja ela da abundância ou da escassez. Seja qual for, possivelmente ela vai mudar. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, mas não vai permanecer assim para sempre. Essa é a realidade como ela está mostrada aqui. Agora, essas experiências, elas nos sucedem sucessivamente. E qual é a natureza dessa experiência? O que fica dela para a gente, de fato? Como é que a gente as encara? A gente pode, de alguma forma, perceber esses estágios, essas mudanças, esses ciclos. A gente consegue fazer algumas comparações. Puxa, ano passado, nessa época, eu estava num emprego melhor. Hoje estava vivendo uma situação X, melhor do que essa, ou pior do que essa. Há 2 anos atrás eu tive uma experiência tal e hoje eu não consigo mais tê-la. Ou que bom que agora não é mais assim, conforme foi daquela feita ou daquela ocasião. As coisas vão mudando, vão se transformando, vão se modificando. Às vezes essas mudanças acontecem de maneira sutil, quase imperceptível. Quando a gente se vê, já mudou. Ou às vezes acontece de maneira drástica, dramática, impactante. Elas vão mudar, a situação muda. Pode ser sutil, ou pode ser dramático, pode ser uma situação transitória ou catastrófica, mas a verdade é que os ciclos mudam, os estados existenciais mudam. A gente vai mudando no processo, o tempo todo. Agora, a natureza dessa experiência, ela pode ser muito marcante, ela pode ser visível, ela pode ser contemplada, ela pode ser descrita. Mas, de fato, junto com essas experiências que são vividas, elas vão deixando marcas no nosso interior. Cada uma delas. Podem ser visíveis ou não, mas vão deixando registros, vão deixando marcos,
vão deixando signos, símbolos, significados, resumos de interpretações, de maneira que quando, em uma outra ocasião, eu penso experimentar uma situação parecida com aquela já vivida, aquele símbolo, aquela representação ganha uma amplitude maior dentro de mim, dentro da gente. A natureza dessas experiências podem ser visíveis, mas, em geral, elas são muito sutis. Elas deixam registros sutis dentro da gente, junto com aqueles que são visíveis. E, de fato, o que esses registros fazem com a gente? Ou o que a gente faz com esses registros? No que essas experiências nos transformam? Ou como é que a gente transforma essas experiências? No final das contas, o que a gente faz com o resultado das experiências vividas é o que importa. Quais são as adições de vida que eu consigo agregar ao meu ser diante daquilo que é vivido e experimentado por mim? Ou quais são as subtrações que são excluídas do meu ser diante dessas vivências? É o que vai fazer sentido ou não na minha caminhada. As coisas vão mudar. Elas podem adicionar, agregar e podem extrair coisas da gente. Tomara excluam coisas que não nos pertençam. Ou tomara excluam da gente aquilo que não faz sentido. E tomara que a gente consiga conviver a cada experiência, a cada vivência, tomara a gente consiga agregar aquilo que pode servir de significado na minha trajetória. E esse é a sugestão do Evangelho, a sugestão da palavra, que a gente vá tomando consciência e amadurecendo durante a trajetória. Porque senão a gente só vai presenciando as mudanças e não vai adquirindo, nem extraindo aquilo que pode ser adquirido ou extraído da gente durante essas experiências. Então, quem fala para você, não, olha, vai dar tudo certo, é mentira. Não vai dar tudo certo, é óbvio que não. Agora, é lógico que experimentar a boa notícia, a má notícia, a boa experiência ou a má experiência em Cristo, certos da segurança da palavra, faz toda a diferença. E o convite é esse. Então, o fato é que as coisas vão mudar, os ciclos existenciais vão acontecer, e essas coisas vão sendo adicionadas na gente em camadas. As coisas vão se repetindo, e a cada ciclo, a cada repetição, a gente tem a oportunidade de capturar a experiência e fazer com que aquilo agregue vida na gente. Pela adesão de coisas novas ou pela subtração daquilo que não faz mais sentido estar na gente. Está entendendo? No final das contas o que a gente faz com o resultado das nossas experiências? Como é que a gente lida com isso? O que a gente faz com isso? A gente se evade da realidade, tenta negar as coisas que acontecem, ou as encara e busca nela oportunidade de superação e de ir para além? Porque a vida nos chama para ir além o tempo todo. Não é para ficar parado na trajetória. As experiências nos obstaculam, tentam criar obstáculos, e às vezes, daqui ou outra, a gente perde a força e fica parado. Mas o chamado é para caminhar, para ir na direção certa e ir em frente. Agora, quando a gente passa por essas experiências, existem algumas possibilidades de conclusões. Se a gente passa pela experiência, boa ou ruim, sabendo a quem você pertence, qual é o seu lugar na existência, quais são os seus vínculos, o que é aquilo que te habita, se você é sustentado pela palavra da verdade, se sabendo seguro em Cristo e se deixa guiar pelo Espírito, você vai adicionar ou subtrair da sua vida
Vida. Porque você sabe que tudo isso está sendo guiado pela experiência da palavra em ti. Então você sai de cada ciclo, de cada estado desse, com o peito aberto, grato pela oportunidade, pela experiência, seja ela boa ou ruim, porque nele, tanto a má experiência quanto a boa experiência se resulta em bem sempre, quando se é nele, quando a gente encara a vida com o peito aberto. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é você sair arrogante, talvez porque tenha conseguido superar a experiência ruim, achando que foi pelo seu próprio mérito, achando que pela sua força, pelo seu desprendimento, pela sua capacidade de organizar as coisas ou o jeitinho que você consegue dar no seu dia a dia, você, superei, consegui vencer. Está vendo? Eu sou o cara, eu sou demais. Aí você sai dessa experiência com arrogância. A outra possibilidade é você sair dessa experiência com uma grande amargura, porque não conseguiu superar, porque encarou o dia ruim, encarou a alternância e não tinha onde se agarrar, não tinha onde se segurar, e sai da experiência com grande dor e amargura, porque a interpretação foi a pior possível da experiência. Então existem essas três possibilidades, de você sair amargurado pela dor, sair arrogante porque talvez tenha superado alguma dificuldade no ciclo das coisas ordinárias que nos acontecem no dia a dia, ou você sai, independente da experiência ser boa ou ruim, você sai vitorioso por saber que tudo de fato coopera. Porque você sabe que cada aspecto da realidade pode ser interpretado à luz da verdade, e aquilo ali pode trazer vida, significado para a sua vida no dia de hoje. É assim que é. As coisas vão mudar. A gente vai passar por dias ruins e dias bons, e a forma como a gente encara essas dinâmicas é o que faz diferença no final das contas. O convite do Evangelho, a sucessão das experiências que nos ocorrem no dia a dia, tem de bom ânimo. Eu já vivenciei tudo que tinha que ser vivenciado debaixo do sol, é o que Jesus fala. Eu venci a existência. Eu venci a existência debaixo do sol. Eu sei como caminhar no dia a dia, com o peito aberto, encarando todas as coisas conforme a verdade. O convite do Evangelho é esse, é reconhecer que Ele é a porta, que Ele é o caminho diante da adversidade, que Ele é a porta sempre aberta nos estados cíclicos da existência, que há sempre um bom caminho, que Ele é a verdade e a vida diante de qualquer alternância que possa acontecer e suceder no dia a dia da nossa existência. Esse é o convite do Evangelho. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci a existência. Eu sei lidar no dia bom e sei lidar com o dia mau também. E Paulo é testemunha disso mais do que ninguém nos Evangelhos, porque ele ousa falar assim, olha, alegrem-se. Alegrem-se no dia mau. Alegrem-se. Todas as coisas cooperam debaixo do sol, nos ciclos existenciais que a gente vai viver, se a gente tiver peito aberto, coração aberto e saber a quem a gente pertence. O chamado da palavra é a maturidade. Não é para perder a cabeça, nem a orientação. É para encarar a vida como ela é, de fato, conforme nós lemos aqui. E o Evangelho nos possibilita encarar com racionalidade, com razão, encarar a vida sem se evadir da realidade, do jeito que ela se apresenta. Mas ele não deixa a gente perder a transcendência. Ele não deixa a gente perder a sensibilidade diante dos fatos. No dia bom, no dia ruim, há a possibilidade de vida. Na experiência boa ou na experiência não tão boa assim,
há nutriente, há recursos. O tempo todo. Alegrem-se. Alegrem-se, porque tudo coopera. Que as coisas vão mudar, elas vão mudar. É engano achar que não vão mudar. Agora, essas coisas, quando mudam, é a matéria-prima das coisas novas que se sucederão. Catástrofes são recursos naturais para grandes mudanças. É que a nossa interpretação da vida, ela tende a ser moral. Se coisas ruins acontecem aos nossos olhos, isso é mal. Se as coisas boas acontecem nas nossas interpretações, isso é muito bom. Mas como diria aquela canção, é possível que uma estrela brilhe e você sorria, mas é possível também que ela se apague quando você sorrir. Tudo que é feito, tudo que foi criado na natureza, na existência, no cosmos, foi criado através de grandes catástrofes. Nada vê a existência com carinho, com suavidade. A gente, para estar aqui, muita coisa estranha aconteceu. Explosões gigantescas, supernovas, fusões nucleares, destroços para tudo quanto é lado no universo, para ter a possibilidade de um planeta, de um lugar, um fim do cosmos para a gente habitar. Tudo isso veio a ser criado com grandes tragédias aos nossos olhos, seriam catástrofes. Ou como já foi dito, Deus criando é uma desgraça. Porque sai destruindo tudo para criar. Mas é assim que a vida vai dando conta, vai desemborcando, vai se revirando, vai se transformando. E o chamado é a não nos paralisarmos diante das catástrofes, diante dos dramas. O convite é para assimilar a realidade do jeito que ela é, mas sem perder a sensibilidade. Saber passar pelo dia bom, pelo dia mau, adquirindo consciência e maturidade. Para que o que seja vida se desenvolva dentro da gente. Se não for assim, a única coisa que existe é existência. A gente vai existir como uma planta existe, como uma cadeira existe, como um animal existe, como um cavalo existe, como todas as coisas existem. Agora, a vida é fruto de apropriação de maturidade ao longo da caminhada. E a gente vai em direção a ela quando a gente resolve encarar a vida como ela é, sem fugir dela, sem se evadir da realidade. E buscando a postura correta para cada momento, buscando o entendimento claro a cada momento, buscando caminhar com sabedoria. E Tiago fala, olha, Deus dá livremente sabedoria para todos que pedem. Então, tomara todos nós aqui tenhamos a oportunidade de viver de maneira sábia, sabendo que os ciclos vão mudar, os ciclos mudarão, os estados existenciais dentro da gente vão mudar. A gente vai nascer muitas vezes ainda e vai morrer muitas vezes entre o nascimento e a morte. Muitas vezes. Agora, o que a gente faz, o que a gente apropria a cada experiência é o que pode gerar vida ou não em nós. Tomara a gente escolha a opção da vida, de encarar os fatos de peito aberto, com mente aberta, sabendo que você não está sozinho. Porque ele disse, eu jamais vos deixarei só. Jamais. Eu venci a existência debaixo do sol. E quero vencer junto com você. Quero que você aprenda a vencer a existência junto comigo debaixo do sol. No dia bom e no dia mau. Comparando cada coisa
com propriedade e com o valor que cada coisa tem. E assim a gente não vai ficar infantilizado na existência. Vai poder caminhar com maturidade e com consciência. Todos os dias. Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos dar mais uma vez as mãos? Vamos orar. Pai, que a gente queira de fato amadurecer em Ti, Pai. Que a gente queira crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que a gente aprenda a lidar com as dinâmicas do dia a dia, que a gente aprenda a se conhecer em Ti e que a gente se permita definitivamente ser iluminado pela Tua luz, de maneira que a Tua luz crie claridade no nosso olhar, nos ajude a tomar boas decisões, nos ajude a nos encararmos e nos reconhecermos em Ti, e que de alguma forma a gente esteja preparado para as mudanças, e que a cada mudança, que a cada ciclo, a gente consiga agregar vida na gente, pela Tua palavra, pelo reconhecimento da Tua presença permanente em nós, que a gente vá aprendendo a dialogar em espírito contigo o tempo todo, e assim a vida se realize dentro de cada um de nós. Seja assim para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, alcança-nos com a Tua palavra hoje e que a gente tenha vida em Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém.